Deste mais do que preciso, muito mais do que mereço. Nunca vi tão grande. Então, pessoal, eis aqui para nosso último vídeo desta série de vídeos sobre a pessoa de São José, os aspectos de São José que o Papa Francisco nos apresentou na sua exortação apostólica. O tema deste vídeo é São José, Pai na Sombra, é o último aspecto que o Papa Francisco nos apresenta. Mas poderia ser também como tema José, Pai no Silêncio. Porque o Papa Francisco, falando sobre o silêncio de São José, ele diz o seguinte: o seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. É verdade que no Evangelho não se fala muito de José, e o pouco que se fala nós não temos palavras, nada que José falou. Mas é óbvio que na sua relação com a Virgem Maria, na sua relação com Jesus, com os clientes, com os vizinhos, enfim, José falava, José se expressava. Mas, como diz o Papa Francisco, o seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. Ou seja, José foi muito mais um homem de atos concretos. O Papa João Paulo II, ainda falando sobre José, dizia que o fiat do homem é a ação. José, no Evangelho, nós não vemos nada, ele falar nada, mas nós vemos as ações de São José. Mas no que diz respeito ao seu filho, isso é um grande desafio para as pessoas, para nós que devemos agir, sermos pessoas de ação. Naquilo que diz respeito a Jesus, José reconhecia que ele não era o protagonista. E por isso que José é o pai na sombra, porque ele reconhecia que o protagonista na vida de Jesus era Deus Pai. José assim se reconhecia apenas como uma sombra de Deus Pai. Ele era um instrumento do Pai na vida de Jesus. Então José sabia que Jesus não era dele. Jesus não era uma propriedade privada, não era a propriedade dele. Jesus era um dom que Deus confiou aos cuidados de José. E para nós pais, mães, é um grande desafio. Porque nós queremos ser os protagonistas na vida dos nossos filhos. Mas os nossos filhos não são nossos. São dons que Deus nos deu para que nós possamos ajudar os nossos filhos a amar a Deus, a serem santos. E esse é um grande desafio. Exige de nós um grande despojamento de reconhecer que o protagonista da vida dos nossos filhos é Deus. É por isso que o Papa Francisco escreve: a paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. Isso é muito forte, Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Por quê? Porque ele conseguiu imprimir na vida do seu filho os valores do Evangelho, os princípios eternos do Evangelho. Então o seu filho já foi marcado com aquilo. E mesmo que ele se aproveite da sua liberdade e caminhe por caminhos longe de Deus, essas marcas ficaram, porque nós devemos educar os nossos filhos para Deus. Às vezes as pessoas dizem: não, a gente cria filho para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus, e nesta educação, no zelar, no cuidar deste dom que Deus me confiou, eu vou educando o meu filho através não apenas de palavras,
que tem a sua importância, mas muito mais através de gestos concretos, de confiança absoluta em Deus, através de ações, de testemunho de vida. Porque não adianta eu dizer para o meu filho, não faça isso, aí ele vê que o pai está fazendo. Não estou sendo coerente, ele vai ver que não existe coerência na minha vida. Isso não educa. Então nós não criamos filhos para o mundo, criamos filhos para Deus, para darem testemunho ao mundo dos valores do Evangelho. Mas sabendo sempre de que os meus filhos não são propriedades minhas, pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Deus me confiou uma missão de educar os meus filhos, ou seja, de causar um impacto do Evangelho, do valor do Evangelho na vida do meu filho. O Papa Francisco continua dizendo o seguinte: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. É interessante a gente lembrar da parábola do filho pródigo. O pai não o reteve, ele saiu. Mas ele tinha feito uma experiência com o amor do pai. E ele usou da sua liberdade de maneira irresponsável, viveu na libertinagem, mas ali, vivendo essa situação, ele lembrou do amor do pai e voltou para a casa do pai. Nós, pais e mães, devemos causar um impacto do Evangelho na vida dos nossos filhos. Respeitamos a liberdade deles, obviamente, sabendo de que eles são dons e que Deus é o protagonista. Antes de os nossos filhos estarem nas nossas mãos, os nossos filhos estão nas mãos de Deus. Na verdade, tem uma pessoa que eu conheço, uma irmã da comunidade de Aliança, que ela tem bastante filho, né? Tem alguns filhos tal, e às vezes perguntam, cadê o fulano? Deus está cuidando, né? Que eu não estou encontrando aqui, mas ele está ali, eu sei que Deus está cuidando. É verdade. A educação dos nossos filhos nos ultrapassam. Não tem como cuidar dos nossos filhos toda hora, vigiar os nossos filhos 100%. Não, nós sabemos que não tem como. Nem com o GPS, não tem como. Nós fazemos o máximo. Precisamos ter todo o zelo do mundo na educação dos nossos filhos, imprimindo neles os valores do Evangelho, mas sabendo que é Deus o protagonista, que é Deus que cuida. Então nós nos colocamos como sendo as sombras, instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. Irmãos, que Deus possa nos ensinar, que São José possa nos ensinar a reconhecer que Deus cuida de nós e Deus cuida dos nossos filhos. E de que nós somos realmente esses instrumentos de Deus para ajudar os nossos filhos a serem santos. Que Deus abençoe a todos, que São José continue a interceder por todos nós. Shalom.